Oi, pessoal, sejam bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa da Clint em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou a Roberta Silva, e vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de Customer Success. Antes de apresentar os nossos convidados e iniciarmos o bate-papo, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalx Expo 2020, uma mentoria exclusiva com as Sales Hackers na área de CS e vendas e também uma mentoria comigo para a sua área de CS através da consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories no seu perfil do Instagram, mostrando que você está assistindo aqui a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar a página da Clint e dos parceiros, Digitalx, Sales Hackers e a Hubs. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Clint mesmo. E agora, vamos para o papo. A nossa convidada de hoje é uma mulher incrível da área de CS, uma das pessoas que eu mais admiro dentro da área, mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. Luciana Teles, por favor, se apresente para nós. Oi, Robs. Obrigada pelo convite, pessoal. Queria dizer que a admiração é mútua. Eu sou Luciana Teles, eu sou Head de CS da Axur. Tenho 6 anos de experiência trabalhando como CS do cliente. Pouquíssimo tempo, né? O CS começou ontem, então você nasceu junto com o CS, né, Lu? Tipo isso, eu comecei a olhar, comecei a estudar CS quando eu nem tinha no Brasil ainda, né? E isso eu acho que é uma tendência. Trouxemos de fora, demos uma modificada, estamos adaptando para o perfil brasileiro. E a galera ainda tem muita dúvida em relação a CS é custo ou CS é investimento. Depende. Se a área de CS da empresa cuida só do churn, ou cuida só dos indicadores de retenção, é óbvio que ela vai ser uma área de custo. Quando a gente fala que CS traz resultado, que é o viés correto de CS, né, que é a forma correta de aplicar o sucesso do cliente, quando a gente traz esse viés de resultado, significa que é uma área que traz lucro, né, que não sai de uma área de lucro, de custo, para uma área de lucro. Então, hoje, o que eu vejo é que as áreas de CS, que são vistas ainda como área de custos, são porque elas ainda não geram resultados financeiros para a empresa. Elas não se preocupam, por exemplo, com expansão, com up, cross-sell, para poder gerar também, para trazer lucro para a empresa, né? Para a empresa poder crescer. Sim, e também uma das coisas que olhar para o churn é uma coisa, olhar para a retenção é outra coisa, e não tem a questão de trazer mais dinheiro e manter o dinheiro em casa. Explica um pouquinho essa relação para a gente. Tá bom. A gente tem várias formas hoje de mensurar o trabalho de quem trabalha de quem opera, né, um CS. Acho que um ponto principal é vocês talvez tentarem identificar os principais indicadores que têm vínculo com a operação. Então, por exemplo, uma forma de a gente poder acompanhar a retenção ou churn, enfim, é vocês olharem só para o saldo negativo, quanto que eu perdi de receita recorrente, ou quanto que eu perdi de logo, né, o churn logo. Outra forma, gente, é a gente ter uma visão um pouquinho diferente, que é, tá bom, de quanto eu comecei nesse período, quanto que eu perdi, mais quanto eu ganhei, que a gente chama de net churn, que é um indicador super importante de saúde da carteira, né, de saúde de clientes da base. Hoje a gente sabe que a maior parte dos lucros da empresa, né, vem dos clientes da base. Dependendo aí do segmento, isso chega a 80, 20 ou 90, 10%, né, novos clientes versus base. Então, como é que a gente também traz para o CS a responsabilidade de acompanhar essa saúde, a saúde financeira dos clientes da base? Então, eu gosto sempre de, nas minhas operações, não ficar olhando só para churn logo ou churn de MRR, né? Eu gosto sempre de trazer o viés da saúde financeira, que é, tá bom, quanto que eu tinha no começo do período, quanto eu perdi, quanto eu ganhei, qual foi o saldo no final do próximo período. Porque aí eu consigo trabalhar com o churn, porque o churn vai acontecer, né? Esse negócio de churn zero, eu não conheço nenhuma empresa que não tenha um contrato amarrado que impeça o cancelamento, que tenha churn zero, o churn vai acontecer. Até porque as empresas podem fechar, a gente tem outros cenários que impactam no churn que não são só nossos, não é só responsabilidade nossa. Então, como é que a gente olha para isso e traz a contrapartida, traz o crescimento da base, né? Muito bom. A gente gravou um episódio super bacana com o Eduardo Tavares sobre churn. Então, fiquem aí antenados para assistir também. E Lu, você citou 2 palavras mágicas aí, que é o upsell e o cross-sell.
Isso é como o CS vem trabalhando receita para dentro da empresa. Explica para a gente o que são essas 2 técnicas de venda. Tá bom, eu acho que assim, primeira coisa, tem um mito, quando a gente fala de CS, de que o CS não deveria vender, porque ele quebra o vínculo de confiança com o cliente, né, de advisor do cliente. E para mim isso é uma grande bobagem, porque eu mesmo, enquanto consumidor, prefiro comprar de quem eu sei que não vai me oferecer qualquer coisa, de qualquer coisa que não me gere valor, enfim. Então, eu mesma, enquanto consumidora, e eu imagino que vocês que estão me ouvindo também, prefiram comprar de pessoas que vocês confiam. Então, não. Sempre que me perguntam, Luciana, mas o CS tem que olhar para vendas? Na minha opinião sincera, sim, até para não ser área de custo que a gente falou antes, né? E aí tem muitas formas do CS trazer receita para dentro de casa. O Upsell e Cross-Sell, de fato, são uma delas. Mas a gente tem serviço, tem a questão da renovação com reajuste, tem outras formas que a gente também traz receita para a nossa operação. Mas falando um pouquinho de Upsell e Cross-Sell, eu sempre gosto de usar a analogia do combo do McDonald's. Acho que fica fácil de todo mundo entender. E aí, quando a gente dá um Google, né? O que é Upsell, o que é Cross-Sell? Tem muitas definições contrárias do que é isso, de como é que a gente usa cada uma dessas coisas, tá? Mas eu gosto de falar assim, ó, eu fui no McDonald's, comprei o número 1. Fiquei com fome, fui lá e comprei mais o número 1. Então, upsell. Eu estou aumentando ou o número de usuários ou o pacote de um produto que eu já tenho, que eu já adquiri antes. Eu fui no McDonald's, comprei o número 1, e aí fiquei ok e resolvi comer uma tortinha. Aí eu vou lá e comprei uma tortinha. Isso é um cross-sell, eu estou comprando um produto que até então antes não fazia parte do meu portfólio, eu não tinha esse produto comprado pela minha empresa. Então, o CS tem sim um impacto direto quando eu penso em engajamento, quando eu falo de adoção de produto, por exemplo, de acompanhar as métricas do cliente e entender, por exemplo, se ele tem alguma outra dor que hoje o que ele usa não seja suficiente para resolver ou não trate aquela dor diretamente, que ele possa, sim, fazer um up ou um cross-sell. Ou, por exemplo, eu sei que tem X usuários que usam e X que não usam, porque eu não faço todo mundo usar de uma vez e garanto que a adoção do meu sistema vai ser melhor. Então, para mim, faz todo sentido quando o CS, olhando para o sucesso daquele cliente, né, obviamente, não só fazendo spam, como a gente via as vendas de farmers do passado, mas olhando para o que faz sentido para o nosso cliente, fazer venda sim, tá, Robs? É o que a gente chama de venda consultiva. Você não está basicamente vendendo, você está ajudando o seu cliente a resolver um problema que você até possivelmente identificaram juntos. Porque existe uma relação de confiança, como você falou, e aí então talvez a tua solução seja você ter mais 10 contas. Olha aí um upsell. Exatamente, e até falo do CS como time de CS pode impactar, olhando para o upsell e cross-sell, né, não só na retenção, na expansão da base, mas como a gente trabalhando da forma correta, a gente pode impactar, por exemplo, no futuro do produto, que faz sentido para os nossos clientes terem, a gente pode impactar na precificação, a gente pode impactar no lançamento de uma oferta nova. Tem estudos que já falam, né, que empresas que usam mais de um serviço do que você oferece, elas têm mais chance de ficar mais tempo com você, de você reter ela mais na sua base. Então, por que o CS não pode olhar para isso e sugerir uma nova oferta, por exemplo, que está fazendo sentido para o mercado, trabalhar junto com o tipo de produto e tudo mais? Então, eu acho que, assim, faz todo sentido a gente ter um time na nossa base, que cuida da nossa base de clientes, né? Então, que eram os nossos gerentes de relacionamentos do passado, mas com viés de sucesso do cliente, não só na forma como ele vai adotar a minha oferta, né? Não só na forma de me relacionar, mas também na forma de fazer expansão. Muito bacana. Só que aí a gente já colocou o pezinho lá na comissão de vendas, Lu. E aí começa a polêmica. O CSM, nesse caso, né, o Customer Success Manager, ele pode ganhar essa comissão que antes o vendedor ganhava? Eu acho que, eu vou contar a minha experiência numa grande operação, onde eu tinha como parte do time de CS mais de 210 pessoas, tá? Como isso pode funcionar e como é que eu já vi isso funcionando de formas diferentes? Se o CS tiver a métrica correta de apuração de resultado, e não é só expansão, na minha opinião, tem que ser o net churn, porque senão eu desfoco o olhar dele, ele passa a olhar só para vendas e não olha também para retenção. Por isso que eu sempre coloco como metas dos meus times o net churn. Se eu olho para o net churn e aquela carteira vem se mostrando saudável e ela vem crescendo, para mim faz todo sentido o time de CS também ter uma remuneração variável.
E aí, quando eu tenho outras áreas envolvidas no processo de venda, por exemplo, eu tenho um time de cross, ou tenho um time de fato que faz a expansão, né? O CS abre a oportunidade e o time vai lá e vende. Eu gosto de que as metas sejam sempre cruzadas. Então, esses times de cross e de vendas, eles podem ganhar pela venda da receita, como é feita hoje, ou faseada durante alguns meses de contrato, porque aí eles também são impactados pela retenção, né? Eles também são beneficiados e punidos por essa retenção. E aí o time de CS ganhando pelo MRR. Quando todo mundo olha para todos os lados juntos, assim, né? Quando a gente está olhando na mesma direção, fica muito mais fácil a gente poder precificar uma bonificação, por exemplo. Então, eu colocaria muito facilmente bonificação para os times de CS, desde que olhando para o Net Churn, e as áreas que apoiam essa venda, elas podem olhar para a venda de receita recorrente. Está todo mundo falando a mesma língua. O cliente é da empresa, né? O cliente é de todo mundo. Exato. Em algum momento a gente se estapeia pelo cliente, mas ele é de todo mundo. Exato. E assim, quando você traz essa visão de empresa SaaS, né, que o importante é a receita recorrente, que o importante é quanto mais tempo o cliente fica, mais aumenta a minha lucratividade, enfim, você faz com que todo mundo, gente, olhe na mesma direção. É necessário olhar na mesma direção, senão você vai ter um time que está olhando para o longo prazo e sendo bonificado de acordo com o longo prazo, e um time que está olhando aqui para o hoje, e dane-se o amanhã, com o perdão da palavra, ganhando só pelo que ele vendeu hoje. Então, não faz o menor sentido. Então, quando você implanta uma área de sucesso do cliente com uma visão de fato cultural, né, como uma transformação da forma como você enxerga os seus clientes, você precisa também olhar para a forma como você remunera a empresa inteira. Então, por exemplo, por que eu não posso ter uma bonificação para o time de produto olhando para a adoção das novas funcionalidades? Muito fácil. Se eu sei que quem adota minhas funcionalidades fica mais tempo em casa comigo e que isso me traz um impacto no net churn, eu posso bonificar todo mundo na mesma direção. Excelentes dicas já aí da Lu. E uma das coisas que eu queria te perguntar, Lu, você até citou a questão de jornada, de manter o lifetime, de manter o cliente mais tempo. Em que momento que eu começo a olhar para vou fazer um upsell, vou fazer um cross-sell? Quando que é esse momento de vender mais para quem já é meu cliente? Acho que depende muito da empresa, do negócio, da quantidade de ofertas que você tem, da forma como você oferta isso hoje para a sua base. Porque, assim, ó, eu trabalhei já em algumas operações que faziam muito sentido nos primeiros meses a gente fazer expansão, principalmente focada em cross-sell. Porque aquele cliente descobria a necessidade de ter outras ofertas, apesar daquela oferta principal que ele tinha comprado, beleza? E eu trabalhei em empresas que isso acontecia através do upsell depois de um tempo, porque o sistema era único e tinha lá uma liberação geral, então o que você precisava era garantir a quantidade de usuários, que a quantidade de usuários fosse crescente. Então, assim, a resposta não é hoje, amanhã ou nunca. Olha para o teu negócio, vê o que faz mais sentido. Qual é a hora que você, olhando para os teus dados do passado, você teve melhor curva de venda, né? O pipeline rendeu mais, a gente conseguiu fazer o funil de vendas mais rápido. E aí tenta aplicar esse mesmo comportamento sempre que possível. Mas isso depende muito do modelo do negócio, gente. Não tem uma resposta padrão de quando começar. Tem mais a ver, então, com a questão de tempo do cliente, né, de entender o uso, de como que ele está se adaptando ao produto que ele já tem, e aí se preparar para fazer uma nova venda. Então, tem mais a ver com o cliente do que com a empresa. Eu acho que é uma mescla dos dois, Robes, porque, assim, óbvio, o cliente tem que ser sempre a primeira camada do nosso funil. Isso faz sentido para ele? É o timing que ele espera para poder contratar isso? Está no budget? Ele tem como correr essa contratação agora? Mas o segundo critério é como que a minha empresa negocia, que ofertas que eu tenho. Porque dependendo da oferta que eu tenho, da forma como é montada a minha oferta de mercado, meu go-to-market, inclusive para novos negócios, isso impacta na hora que eu começo a vender para a base, entendeu? Uhum. Então, empresas que têm um cardápio grande de cross-sell, normalmente conseguem fazer esse cross mais rápido do que empresas que têm um cardápio menor de cross-sell. Empresas, por exemplo, que vendem por usuários, normalmente dependem da adoção dos usuários, né, do early usuários que a gente fala, para aí sim conseguir fazer a expansão de usuários. Então, depende muito, não só do momento do cliente, óbvio, é a primeira camada do nosso funil, mas do negócio da empresa.
Entendi. Então, eu tenho que olhar para os dois lados. E o meu processo nesse sentido, Lu, ele precisa estar mais pautado para dentro da empresa ou para fora da empresa? Assim, eu vou fazer o fluxograma da venda. O que eu tenho que considerar nessa hora? Eu acho que o gatilho tem que ser sempre uma necessidade do cliente. Então, eu tenho que identificar ali uma dor. Eu sempre brinco com a analogia do pronto-socorro, né? O cliente foi no pronto-socorro e falou assim, tô com dor de cabeça. E aí o médico falou, nossa, que legal, vou te dar um remédio para dor de cabeça. E o braço do cara tá caindo, ele não faz nada porque tá com dor de cabeça, entendeu? Não é assim, a gente tem que ter a visão da saúde dele como um todo, né? Eu não posso ignorar outros sintomas. Então, mesmo quando o cliente me declara que o principal problema dele é a dor de cabeça, o CS, até nesse papel de consultor, de advisor, ele tem que ter uma visão um pouco mais ampla de entender, peraí, deixa eu entender aqui aonde dói nesse cliente. Aonde mexe os indicadores dele, aonde vai entregar um resultado mais rápido e tudo mais. E aí isso pode ser o gatilho dessa expansão. Então, tá bom, identifiquei aqui uma dor nova, ou identifiquei uma dor que já existia, mas que ganhou prioridade nesse ano. Esse pode ser um gatilho em relação à expansão e tudo mais, né? O fluxo de vendas, eu sempre levo em consideração não só os processos internos, porque óbvio que eles impactam em qualquer tipo de fluxo, né, em qualquer tipo de playbook, por exemplo, mas eu também levo em consideração o time do cara. Algumas perguntas que a gente tem que sempre se fazer. A dor existe? Esse problema de fato existe para aquele cliente? Eu tenho como resolver esse problema? Porque várias vezes o cliente também tem alguma dor, mas é um ortopedista que cuida, não sou eu que sou clínico geral. Se eu tenho como resolver, o cliente tem budget, ele está disposto a correr risco por conta disso? Qual é o time desse cliente para poder colocar isso aqui em linha? Porque também pode ser, gente, que a oferta dependa de uma mão de obra específica do outro lado. E se o cliente não tem essa mão de obra e eu vendo isso rápido, eu não vou entregar sucesso, eu vou entregar, na verdade, uma frustração, né? E esse cliente, além de ficar frustrado com essa segunda venda, com essa expansão que a gente fez, terceira, enfim, ele pode cancelar o contrato inteiro, o que é o puta risco de quem trabalha com CS, né? Você, ao invés de perder um ponto da venda, né, ou dar um no-go num prospect, né, num processo de prospecção, você ainda perde o contrato que você tinha antes. Então, como é que a gente vai levando isso em consideração, né? Esse ponto que você citou agora sobre essa relação de talvez eu prejudique o que eu já tinha tentando vender, eu tenho visto isso acontecer em empresas onde a área de vendas não está conectada com a área de CS e eles pegam a base para prospectar e desconsideram totalmente o momento do cliente, ou eles não têm uma central onde estão registradas todas as interações com o cliente, por exemplo. Então, pegando esse gancho de, ok, a minha área de CS não vende, como que eu posso criar uma relação com a área de vendas para que isso seja fluido? Eu gosto muito de quando a área de CS é a dona da carteira. Então, essa carteira aqui tem um dono. A área de CS cuida da carteira de clientes. Então, é a área de CS que vai dizer quando vender, que vai abrir oportunidades, que vai dizer como é que está a saúde daquele cliente em relação a uma expansão. E a área de CS acompanha o processo de venda como um todo. Ainda que não seja o time de CS que faz, de fato, a negociação comercial e tudo mais. Tem um quê, Robes, de competência, né? Eu vejo muito time de vendas com uma competência de negócio muito importante para o CS. Mas na outra mão, né, como contrapartida, eu também vejo time de CS com uma competência muito específica que talvez o time de vendas não tenha. Então, ao invés de sair querendo contratar super-heróis que conseguem ver tudo e ter a visão máxima da saúde do cliente, fazer as maiores conversões e tudo mais, trabalhar em conjunto, alguém tem que ser o dono do negócio, tem que ser o owner daquela carteira, então o time de CS. E como é que o time de CS também tem que abrir oportunidade para o time de novos negócios? Isso tem que fluir. Então, métricas, campanhas entrelaçadas, né? Inclusive a questão da remuneração, que é super importante, ter os KPIs das áreas entrelaçados para que isso funcione da melhor maneira possível. Mas não dá para ter um time de CS que responde pelos indicadores de churn, por exemplo, ou pesquisa de satisfação, sendo que quando qualquer pessoa da empresa quer falar com a carteira, vai lá, entra no sistema e fala com quem quiser, a hora que quiser, etc. Porque aí eu não tenho nenhuma gerência daquilo. De fato, eu não respondo por aquilo. Uhum. Então, se o CS é o dono da carteira, as outras áreas ou as outras pessoas que terão contato com o cliente precisam, eu vou falar com o seu cliente. Na verdade, eu diria que posso falar com o seu cliente? Está no momento certo? A saúde dele está adequada? O health score, enfim,
como é que está o clima em relação a esse cliente, entendeu? Eu Aham. acho que é até um passo diferente do que normalmente a gente vê, que, tipo, a área de novos negócios podendo tudo e só avisando, não é isso? É muito pelo contrário, porque senão também ele pode perder um tempo dele enorme prospectando um cliente que eu já sei que não tem nem menor chance de comprar agora porque está com uma crise financeira, por exemplo. Uhum. A gente está vivendo agora um impacto enorme de bolsas, por exemplo, aqui no nosso caso real aqui no nosso país, né? Se eu acompanho os meus clientes, eu estou, né, cuidando ali da saúde deles o tempo inteiro e sei dos indicadores, estou acompanhando como as minhas áreas estão entregando resultado e tudo mais, eu sei que clientes meus foram mais impactados e menos impactados pela queda da bolsa, por exemplo. E aí, como é que eu vou abrir para um hunter e vender um puta produto caro para um cliente que está com problema financeiro por conta da bolsa? Sim. Então, assim, é mais do que só, sei lá, é mais do que só pedir permissão, é entender que a gente tem uma área que governa a saúde daquela carteira. E essa sensação de que agora todo mundo trabalha para a CS, você lidou com isso em algum momento? É muito louco. Eu sempre brinco nos meus workshops, Hobbs, que a pessoa é assim, ó, a empresa são assim, tá todo mundo, cada um trabalhando do seu jeito até agora. E aí o CEO foi lá, fez uma palestra motivacional e falou: agora somos todos CS. No dia seguinte, começa aquele tiroteio. Aquele diz que me diz, aquele vucu-vucu, porque todo mundo quer colocar o cliente no centro de alguma forma. As pessoas, elas têm uma vontade grande de entregar um propósito, normalmente, né? O ser humano, ele é muito movido a propósito. E aí, quando ele escuta algum influenciador, né, algum C-level, algum decisor, falando isso, ele fala, beleza, estamos juntos, vamos lá, eu também sou Customer Success, eu vou entregar isso aqui na veia agora, e aí começa uma sobreposição de papéis, uma coisa louca, porque as áreas param de entregar aquilo que elas são boas, e elas passam a entregar o que elas entendem que é colocar o cliente no centro. Eu já vi operações, por exemplo, que o financeiro respondia dúvida de suporte, porque isso era colocar o cliente no centro. Eu digo, não, gente, vocês não são feras nisso, vocês não são os melhores para responder sobre isso. Devolve para quem é o melhor, para quem de fato vai responder corretamente para o cliente, com as informações adequadas, com o tempo adequado, no formato adequado. Então, é um baita risco, Robson. E quando a gente fala de expansão, né, que é o nosso principal tema aqui de hoje, isso também acontece bastante. Eu vejo áreas de marketing correndo para todos os lados para criar eventos para base. E aí esquece o critério principal, e eles fazem cafés da manhã, os negócios ficam luxuosos. Esquece o critério principal, que é, será que o meu cliente tem aquela dor? Será que esses clientes que eu estou convidando para participar dessa ação comigo, eles têm essa necessidade específica? Então, é muito importante que a gente também segure essa rédea aí de alguma forma, segure a emoção da galera, não esfria, porque é importante para esse negócio dar certo, mas vai ensinando as áreas como é que elas são certas de verdade, né? E como é que elas colocam esse temperinho a mais aí na operação delas, né? Muito bom. E você citou a questão da expansão agora. Como que eu posso pensar numa estratégia de não falar com o meu cliente só um mês antes desse contrato vencer? Tem alguma dica de CS nesse sentido? Eu acho que assim, ó, aqui no Brasil eu vejo menos isso, mas ainda vejo algumas empresas que colocam lá o playbook para rodar X dias antes do contrato vencer. Primeiro, gente, se a gente entregou sucesso nos últimos 12 meses ou 24 meses, dependendo do tempo que for o contrato de vocês, eu sequer preciso desse playbook lá na frente. A coisa vai fluir naturalmente. Eu vou garantir a renovação porque eu provei sucesso em todos os momentos para esse cliente. Ele está com um sentimento de que, poxa, essa empresa me entrega tanto resultado que ela é até baratinha, sabe? Então, a renovação é uma coisa fluida. A Rob sempre rende das minhas analogias, né, Robis? Então, ele vai São ter essa analogia, ele vai ter esse sentimento de que ele vai ter esse sentimento de que a coisa fluiu, de que ele sentiu o valor daquilo. Então, renovação, gente, é mais uma etapa burocrática do que, de fato, um processo de sucesso do cliente. Além disso, eu tomo muito cuidado de criar playbooks em fase de renovação, principalmente aqui que a gente tem cláusula de renovação automática, porque por mais que eu não tenha conseguido eu entregar sucesso os 12 ou os 24 meses, porque eu estou no processo de mudança, sei que não é fácil colocar isso em prática, né, gente? Ninguém dorme, GR e acorda CS. Se eu alerto o meu cliente que esse processo está chegando, se eu vou dando voz para esse processo e fazendo com que ele ganhe um tamanho maior do que ele tinha antes, meu risco desse cliente repensar o contrato também é maior. Então, quando isso acontece de forma natural,
sem que eu precise dar luz, foco para isso, eu tenho mais 12, 24 meses de chance de provar meu valor para esse cara. Então, eu tomo muito cuidado com esses playbooks de renovação. Eu acho que eles são importantes quando olhados da maneira burocrática. Ah, eu preciso reenviar a proposta porque o time de compras tem que subir no sistema. Ou eu preciso reenviar a proposta por qualquer motivo jurídico. E aí depois eles vão tocar essa renovação com o meu time financeiro e jurídico também. O resto, o modelo ideal de sucesso do cliente é que ele perceba valor o tempo inteiro. Então, que a renovação seja mais uma etapa mais de burocracia do que qualquer outra coisa. Agora, tem empresas, principalmente fora do Brasil, Robs, que elas são obrigadas a fazer renovação. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a renovação, esse período de renovação de contrato, para eles é um super milestone do contrato, porque o governo não permite renovação automática, né? A legislação não permite renovação automática. E aí eles têm que, de fato, renovar o contrato. Para eles isso é muito mais sensível, então eles têm muitas outras formas de olhar para isso. Então, normalmente, as empresas que têm isso muito sensíveis, elas fazem o quê? Elas criam ações de relacionamento fazendo a contagem regressiva do negócio. Então, 90 dias antes de vencer, 180 dias antes de vencer, ao invés de ir construindo de acordo com a jornada. É como se a linha de chegada fosse renovação. Uhum. E aí eu preciso criar ações, playbooks, para chegar bem nessa linha de chegada. A grande maioria das empresas brasileiras, não. A gente vai construindo jornadas do cliente que não tem uma linha de chegada tão bem definida como essa questão da renovação do contrato. Muito bacana. Entendi tudo isso, Lu, adorei a explicação. Como é que eu faço amanhã na minha empresa? Fiquei com vontade de começar amanhã. Quero fazer upsell, cross-sell, renovação, playbook, quero tudo. Por onde eu começo? Acho que primeiro, para a gente poder fazer isso com competência, com brilhantismo, as áreas de CS precisam entender qual é a dor que aquela oferta resolve. Então, se eu tenho um cardápio de ofertas cross, eu espero de verdade que o time de CS ele saiba o que cada uma daquelas ofertas me entrega como resultado. Isso, por mais óbvio que pareça, dá um trabalhinho já inicial. O que eu costumo fazer é criar um mapa de funcionalidades, que eu falo. Eu crio um mapa de resultado que cada uma daquelas ofertas me entrega, tá? Com base nisso, eu defino que indicador me mostra que o cliente tem aquela dor. É óbvio, né? O braço caindo, que é a minha analogia do pronto-socorro, ele é óbvio, né? Mas tá bom. Se eu estiver pensando numa oferta cross, que é específica de um mercado, de luxo, por exemplo, que indicador que eu posso olhar internamente, que me alerte, que me starte esse playbook dessa venda? E aí, sabendo que dor eu resolvo e que clientes estão vivendo essa dor de acordo com os indicadores, eu começo a trabalhar a qualificação dessa venda. Então, dá para você fazer vários deparos em relação ao processo de hunter, né, de vendas mesmo. Então, como é que, por exemplo, eu consigo, identifiquei o que eu tenho de oferta, identifiquei que clientes têm fit com essa oferta, e eu vou lá ouvir esses clientes sobre se o momento é esse. Se eles têm budget, se eles estão prontos para correr esse risco comigo. E a partir daí, eu vou executando ações de expansão. Parece difícil quando a gente fala assim, né? Porque a gente está falando de KPIs, né? Olhando para indicador, é muito mais fácil quando vocês começam a colocar isso em prática. Quando vocês fazem isso de forma estruturada. Eu tive ações, inclusive, de expansão one-to-many, que é quando a gente faz aquela ação, não um para um, né? Porque esse é um outro ponto. Como é que você expande uma carteira pequena? E você tem 200, 300 clientes. Eu tive algumas ações que foram construídas justamente dessa forma. Minha oferta, que dor ela resolve, que clientes cabem nessa mesmo pacotinho de dor, que tiveram taxas de conversão maiores que 40%. Então, quando você faz isso direito, por mais que tenha um trabalho prévio inicial um pouquinho maior ali, você chega de uma forma muito mais qualificada para a hora da venda. É como se você encurtasse muito o tempo do funil de vendas, porque você fez esse trabalho prévio antes de qualificar quem tinha a necessidade daquela oferta. E aí, gente, fiz uma vez, mensurei os resultados, entendi o que deu certo e o que deu errado. O que funcionou no meu mercado e o que não funcionou. Vai gerando aprendizado, vai colocando isso como fluxo de aprimorar, né, a sua régua seu playbook de expansão, por exemplo, e vai melhorando, sempre melhorando. Mas o primeiro passo é entender a oferta, que dor cada um dos meus produtos resolve, ou cada um dos meus serviços resolve, e clientes que têm aquela dor, e validar com os clientes qual é o timing deles para resolver aquela dor. É isso aí, tem que dar um match nessa relação.
Viu? Aprendi a Tem que fazer dar um match analogia. nessa relação, Robes. Boa, boa, Kinder. Tem que dar um match, gente, porque senão vocês estão correndo aqui uma maratona e o cliente está ali fazendo no máximo uma caminhada para Santiago de Compostela, entendeu? Então, Muito como é bom. que vocês também entendem os momentos? Várias analogias aqui hoje, Robes. Boa. Várias. Não, é bom que a galera vai fixando. Eu gosto muito dessas analogias reais, porque fica mais fácil mesmo da gente poder se imaginar naquele cenário. Se eu trago uma analogia de um mercado específico, que ainda não tem em si uma visão para o mercado específico, né? Sim, e acaba dificultando o entendimento, né? Ah, isso talvez não seja para mim, ela tá falando de Sim. outro mercado. Tá falando de Isso. medicina. Exatamente. Isso traz esse viés que serve para qualquer negócio, né? Então, a partir do momento que eu sei que é a dor do meu cliente, que remédio que eu tenho para poder curar essa dor, qualquer negócio consegue aplicar sucesso do cliente. Muito bacana. Quem quiser continuar esse papo contigo, Lu, está aberta nas redes sociais? Quais são as suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Olha, no meu LinkedIn, Luciana Riteles. Só buscar também na rede da Hobbs, porque a gente está conectada há muitos anos. Todas as redes sociais estamos conectadas. E aí, gente, eu sempre tento ao máximo interagir com todo mundo no LinkedIn. Quem me conhece sabe disso. Eu reservo pelo menos umas 2 horas da minha semana para ajudar pessoas que querem entrar na área e a direcionar um pouquinho desse caminho, né? Quase como uma mentoria. E responder as dúvidas de quem me escreve, porque eu sei que quando eu comecei lá atrás, um monte de gente me ajudou. E, né, se não fosse por essa ajuda, a gente não teria conseguido trazer esse conhecimento do que é CS lá de fora para o Brasil. Então, é uma forma também de eu devolver, né, de eu plantar aquilo que eu colhi alguns anos atrás. Então, estou sempre à disposição pelo LinkedIn, podem me acionar, e na medida do possível eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Aliás, eu acho que eu respondo todo mundo que me manda mensagem mesmo. É verdade, ela responde mesmo. Lu, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por contribuir tanto para a área e para todo mundo que está assistindo aí aprender um pouquinho mais ou simplesmente validar. Eu não sou louco, Luciana Teles concorda comigo. Boa, Robes, boa. E se você for louco, somos loucos juntos, é isso que importa. Tá tudo certo, gente. Obrigada. Um beijo, Lu. Muito obrigada. Beijo, gente. Sucesso para vocês sempre.